Salve, salve nação esmeraldina, você torcedor, torcedora do maior e mais amado do Centro-Oeste, mais uma vez aqui conosco no canal Eu Sou Esmeraldino, canal feito de torcedor para torcedor. E hoje vamos falar desse empate que acabou agora lá em Belém do Pará, mais um empate entre Paysandu e Goiás, 0-0, mas empate que nos manteve na liderança, e vamos terminar a rodada na liderança. Para falar sobre esse pós-jogo, comigo hoje meu amigo Iris. Iris, empate bom, mas aquele recado importante, porque faltam 12 dias aí para o Joelson se apresentar. Se ele não se apresentar, a bicicleta vai ser novamente sorteada. Muito bem, Alex. É sempre uma honra muito grande estar aqui com você, estar aqui com as pessoas que nos acompanham. Domingão à noite aí, acabou ainda há pouco, Goiás 0, Paysandu 0, no estádio do Mangueirão, em Belém do Pará. Estamos aqui para fazer o famoso pós-jogo. Dá aquele recadinho aí, pro senhor Joelson Silva, que foi contemplado no finalzinho do mês passado aí, com sorteio de uma bicicleta aqui no canal. Ele ainda não se manifestou, tem até o último dia útil do mês, dia 31, a próxima agora, para se manifestar. Isso não acontecendo, teremos outro sorteio e teremos, consequentemente, outro ganhador. É isso aí, Goiás e Paysandu empatou em 0-0, ou melhor, Paysandu e Goiás. Vamos delimitar tudo aqui, todos os detalhes desse pós-jogo, desse bom jogo, em jogo movimentado. Mas antes eu quero pedir ao torcedor que nos acompanha, se você não é inscrito, vamos se inscrever. Nossa meta é de 2.000, temos aí uma premiação, amanhã tem vídeo ao vivo, tem premiação, tem uma meta para bater lá, para ter ganhar uma bermuda. Mas 2.000, chegamos a 2.000 inscritos, vamos sortear uma camiseta do Goiás. Tem a bicicleta do 1.000 que vai sair e tem a camiseta do Goiás a 2.000. Então se inscreva, acompanhe o nosso canal do Instagram e também do WhatsApp. Você se inscreva e entra aqui nessas duas mídias sociais. Iris, jogo bastante movimentado. Primeiro tempo, jogo também movimentado, mas o segundo mais ainda, com lances de gol dos dois lados. É aquela, né? São 38 jogos, não vamos vencer os 38 jogos, mas sempre que possível, um empate fora de casa não é de todo ruim o resultado, eles. A gente, como torcedor, a gente vai para frente da TV, ou vai no estádio quando dá, com aquela expectativa de somar 3 pontos. E a gente faz aquela matemática, né? 65, menos o que somamos, restam tanto para o acesso, né? Para conseguir o objetivo. No caso do Goiás, aí, quando o Série B está sempre buscando aí, sempre é um dos cotados para o acesso. O jogo de hoje foi um jogo movimentado, um jogo onde houve oscilação, ora o Goiás foi melhor, ora o Paysandu. O início do jogo foi meio que igual, no meio do segundo tempo o Paysandu dominou um pouco, no finalzinho o Paysandu deu um certo sufoco. O Goiás voltou com a linha um pouco mais adiantada, o Paysandu recuou um pouco, o Goiás teve perto de fazer o gol, depois o Paysandu acabou dominando as situações. Para mim, o Papão esteve mais perto da vitória. Iris, para te ajudar aqui, hoje a gente vai estar com as estatísticas do jogo, né? Veja que a posse de bola ficou quase igual, quase 50% para cada parte. Foram 417 passes do Paysandu contra 374 do Goiás. 80%, o Paysandu teve 80% de passes certos, o Goiás teve uma média melhor, 82%. Passes errados, o Paysandu errou mais, 82 toques, e o Goiás errou apenas 68. Finalizações foram 18 do Paysandu contra 11 do Goiás. Para fora, foi 6 do Paysandu e 3 do Goiás. Escanteios 5 para o Paysandu, 4 do Goiás. Impedimentos 2 do Paysandu, o Goiás não teve. E o desarme, o Goiás teve 11 desarmes e o Paysandu 12. Foram cometidas 18 faltas do Goiás e 11 do Paysandu. 4 cartões amarelos para o Goiás e 2 cartões amarelos para o Paysandu nesse empate, mais uma vez empatado, pela 8ª rodada. Iris, o Goiás, assim, menos ruim que não levou gol, né? Um time do Paysandu, você vem falando em alguns vídeos, depois da Copa Verde, que o Paysandu seria um dos 4 rebaixados. Ele estava em 3 frentes, estava jogando a Copa do Brasil,
a Copa Verde que estava com o Goiás, mas também estava jogando o Campeonato Paraense e acabou, né? Ele vai ter o jogo de volta da Copa do Brasil, o Campeonato Paraense encerrou. Você mantém o que você falou, esse time do Paysandu vai brigar para não cair, ou você acredita que quando ele se concentrar só na Série B, ele possa ter uma Série B mais tranquila, talvez não para subir, mas uma intermediária para ficar entre os 10, primeira faixa, entre o 13º colocado lá, ou você mantém a fala do Paysandu rebaixado? Cravar isso, eu nunca cravei o Paysandu como rebaixado, né? Eu sempre, você pode usar meus dados, você vai ver que eu sempre disse que ele vai disputar rebaixamento. Disputar rebaixamento, ele pode aí figurar as 36 rodadas aí na zona. Na última ele ganha e sai, ele disputou o rebaixamento. Como ele pode ter dado 15º, apertadinho, 16º apertadinho, eu mantenho. O time é bastante limitado, melhorou um pouquinho, fez uma partida consistente contra o Goiás hoje, mas não dá para cravar o Goiás na Série A nem para Paysandu na Série B. Tudo tem que ser feito no equilíbrio, né, no raciocínio lógico da coisa. O raciocínio lógico que me induz aqui, que o Goiás vai disputar rebaixamento e Paysandu do meio da tabela para trás. O Goiás vai disputar acesso, me desculpe, o Goiás vai disputar acesso e o Paysandu vai disputar do meio da tabela para brigar contra rebaixamento. Isso aí, torcedor, o que você achou desse jogo? Comente aí, que está comemorando um ponto. O Iris tem feito a matemática, né, Iris? O Goiás chegou hoje a 17 pontos, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar isso certinho. Mas o Goiás entrou hoje com o Tadeu, entrou com o mesmo time que vinha jogando, né, do último jogo. E aí, durante a partida, ele mexeu. O Baldori entrou no finalzinho no lugar do Caito, e também entrou o Rodrigo Andrade entrou no lugar do Gava, tá? Também no finalzinho. O Barcelona entrou no lugar do Ramon e o Arthur Kaique no lugar do Pedrinho. O Arthur Kaique é aquele jogador muito limitado, mas assim, demonstra que o time cada vez mais vai precisar mexer e nossa reposição é bem ruim, é isso. O nosso 11 já achamos, né? Mas nossa reposição é terrível quando precisa acionar o banco, o Mancini. Esse é quase que um problema, é um problema que praticamente todos os times do futebol brasileiro, quando tem problemas ali às vezes tem que substituir devido a um cartão, possibilidade de ter um expulso, às vezes o jogador não está emocionalmente equilibrado na partida, às vezes tem que substituir devido a cansaço. Quando substitui, normalmente não repõe a altura. É um problema de quase todos os times do futebol brasileiro. Do Goiás não seria diferente. Quando eu vi ali, que tirou o Pedrinho e o Gaba e colocou o Rodrigo Andrade e o Arthur Kaique, eu imaginei, vai chamar o Paysandu para cima. Foi o que aconteceu. Mas time nenhum vive com os 11 que entrou, tem que chegar lá e manter, né? Uma hora ou outra vai ter que substituir, é normal essa depressão. E não tem muito o que fazer o treinador, né? Talvez possa olhar mais para a base, mas a reforços vão ter que pontuar principalmente para o banco, né, Iris? Porque cai muito o time, porque você vê, o Pedrinho é a ponta válvula de escape. Ele cansa, né? Apesar de ser jovem, ele vai cansar. E aí entra o Arthur Kaique, é complicado, né? Também a função do Mancini, o torcedor às vezes fica bravo, mas é difícil nesse momento aí o treinador achar uma solução, porque uma hora vai ter que substituir, né? Não, sim, com certeza. Com certeza vai ter que substituir, manter o ritmo é muito difícil. Agora, que precisa de qualificar, precisa. A janela está vindo aí, vai ter que qualificar. Nós já temos o Benítez, né, que está contratado, só esperar abrir a janela, ser regularizado e jogar, vai reforçar o meio de campo. Goiás, com certeza, e não só Goiás, mas todos os times, aqueles que vão brigar lá embaixo, aqueles que vão brigar lá em cima, vão ter que reforçar. A janela está aí e precisa. E se não fizer esse reforçar, passaremos muitas dificuldades, com certeza precisamos. A oitava rodada sim, encerrando, faltam 2 jogos para terminar. A oitava rodada teve o Ferroviária e Avaí empataram, o Chapecoense venceu por 2-1 o Cuiabá caindo um pouquinho, o Operário venceu por 3-0 o Botafogo de São Paulo, o time do Universitário lá, o Cavalo Paraguai, venceu o Atlético Paranaense por 2-1 em casa, o Atlético perdeu em casa para o Novo Horizontino, o Atlético Goianiense empatou com o Remo, o maior do Pará, empatou aqui em Goiânia,
O CRB venceu o Criciúma de 1-0, o nosso jogo 0-0 Goiás e Paysandu. Falta ainda, amanhã vai ter no Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Amazonas, Curitiba e América. Daqui a pouco a gente passa a classificação. Iris, me fala aí, sistema defensivo, não tomou gol, Tadeu trabalhou bastante hoje. O que você achou desse sistema defensivo do Goiás? Alex, eu achei o sistema defensivo do Goiás até consistente. Não foi um jogo fácil, o Paysandu martelou bastante, teve ali uns contra-ataques. Eu achei hoje ali o Messias bem consistente, o Lucas Ribeiro também, os dois laterais não comprometendo, e uma hora ou outra de um perigo de gol, e foi uma falha que é natural do futebol, e às vezes uma falha que parte até da marcação, vinda do meio de campo. Zaga consistente, não foi um jogo ruim, não, jogou bem, jogaram bem. Você, torcedor, concorda com eles? Gostou da zaga? Vai opinando aí, sua opinião é bastante importante. Não deixe de dar like nos nossos vídeos, pois ajuda bastante todos nós. Iris, terminando a 8ª rodada, o Goiás, com 2 jogos ainda, né, não vai mudar a classificação. O Goiás tem 17 pontos, o Vila Nova 16, o Remo 16, CRB com 15, esses seriam os 4 que iriam subir a Série A se terminasse hoje. Aí depois vem o Operário com 13, Chapecoense, Avaí, Novo Horizontino e Cuiabá, e Ferroviário fechando a primeira página aí do Campeonato Brasileiro da Série B. Esse meio de campo hoje teve o Gonzalo Freitas no lugar do Marcão. Analisa esses meio de campo, Iris, e já me responda aí. O Gonzalo, você acha que fez uma partida para tomar a posição do Marcão? Sim ou não? Alex, eu gostaria aqui de justificar para as pessoas que nos acompanham aí. Eu estou um pouco gripado, às vezes a voz sai um pouco cortada, às vezes sai alguma tosse aí, devido a uma forte gripe que eu enfrentei aí, estou enfrentando, né, nos últimos 2, 3 dias aí, mas já estou me recuperando. Esse meio de campo do Goiás aí, ó, eu vou responder primeiro sobre o Gonzalo Freitas. Ele é um estilo característico diferente do Marcão. Para mim, não comprometeu. Tranquilo, o Marcão é aquele jogador mais voluntarioso, que se atira mais, arrisca até mais levar cartão, é aquele jogador mais estabanado, né? mais doidão, que vai desengonçado para a jogada, mas não vem jogando ruim. O Gonzalo, característica diferente, entrou bem. Agora que no finalzinho do segundo tempo, ele cometeu uma falha ali na intermediária, quase que o Goiás sofre um gol, né? Ainda bem que o Arley, lembrei do velho Arley, ainda bem que o Tadeu, ainda bem que o Tadeu, ele salvou ali. Continuou, beleza? Beleza, Iris. E o meio de campo no geral? Sim, beleza. Vamos lá. Aí nós temos o Juninho e o Gava. O Gava, para mim, fez novamente uma boa partida, articulou bem as jogadas, partida muito boa, consistente do Gava, está jogando bem com o Mancini, jogou bem de novo hoje. Juninho um pouco apagado, hein? Juninho bastante apagado. Para mim, do meio de campo aí, o piorzinho, o Juninho. É isso aí, o Goiás, então, o meio de campo, o Iris fez uma boa análise do meio de campo, né? Vamos aí à parte final da tabela, o Atlético Goianiense é o 11º, Curitiba é o 12º, Atlético Paranaense, quem diria, 13º, o América Mineiro também, um candidato a título, e o acesso é o 14º, o Atlético 15º, Criciúma 16º, e a zona da degola seria Volta Redonda, Botafogo de São Paulo, o Paysandu, que acabou de empatar com a gente, o Amazonas. Iris, os dois laterais, só para terminar, você já disse que elogiou bastante os dois lá no sistema defensivo. Eu vou te fazer uma pergunta antes de fazer dos laterais. Leto improvisado. Ele não ganha a posição ou ele é um improvisado, deve voltar ao Lovati no próximo jogo? Alex, sobre essas laterais aí, o Caio é dono da lateral direita, ele precisa de ficar um pouquinho mais ligado na questão defensiva. Questão ofensiva, de ataque, muito bom, né? O Caio, para mim, é dono da posição. Sobre o Leco do lado esquerdo, não fez um jogo tão bom como fez na partida passada, mas também não comprometeu. Pensei justamente sobre isso durante o jogo. Para mim, para voltar ao Lovati, deixa ele. Agora, eu tenho vontade de ver o menino da base, o Danilo, que é um bom lateral. E tem outro menino da zaga, outro menino aí da base, que está sendo integrado agora ao profissional também, esqueci o nome dele aqui, diz que o lateral esquerdo diz que é muito bom também, do Sub-17.
muito bom também. Mas entre Lovati e o Lepo, eu manteria o Lepo, mesmo sendo improvisado. É isso aí. Finalizando o nosso ataque, o ataque, o Pedrinho, quando esteve em campo, para mim foi bem, né? Mas cansou, como todo mundo. Enfim, hoje o Paysandu estava muito bem no jogo, mas o nosso ataque, você avalia que o Goiás não conseguiu fazer o gol por virtudes do Paysandu ou ineficiência do nosso ataque hoje, Iris? Um pouquinho de cada coisa, mais pela ineficiência do nosso ataque. Eu vou analisar aqui o ataque. O Pedrinho, muito bom, apareceu para a jogada, ele foi voluntarioso ali, tentou fazer jogadas individuais, teve hora que foi individualista até demais, ele está tendo esse defeito. No primeiro tempo ali, ele caiu pela esquerda, uma jogada ali, o Gava apareceu livre para receber, ele tentou passar no meio de dois, foi muito individualista. Mas faz parte do jogador, da característica dele. Pedrinho, para mim, o melhor jogador do Goiás em campo, hein? Para mim, o melhor jogador do Goiás em campo, eu estou adiantando para você, você deve me perguntar isso aí. E o William Matheus, muito abaixo da crítica, ou abaixo da média hoje, não o Wellington Matheus, né? O Wellington Matheus. Não acrescentou muita coisa. Anselmo Ramon, quero fazer observação sobre o Anselmo Ramon. Parece meio desligado do jogo, né? Está participando muito pouco do jogo. Em que pese, eu tenho que considerar que quando participa, ele é um jogador que sabe jogar. Faz bem o paredão, faz bem 1-2, de vez em quando ele arrisca ali fazer um corta-luz ali, ele arrisca fazer um pivô, mas eu estou achando ele um pouco desligado, um pouco sumidão do jogo. Para mim, ele tem que dar mais, ele tem que render mais. O senhor Anselmo Ramon teve uma possibilidade muito grande de fazer um gol lá, numa falha esquisita do goleiro, né? Foi uma racha ali no meio do lance acontecendo, e ele teve tudo para arrematar, mas também não era um lance tão fácil, caiu na perna esquerda. Anselmo Ramon, precisa dar uma melhoradinha. É isso aí. Lembrando, Iris, que o Goiás volta a campo pela 9ª rodada e vai abrir a 9ª rodada, né? Aqui no estádio Alê Pinheiro, um horário bom, que você com certeza vai poder ir, Iris. É sexta-feira, às 21h35. O Goiás recebe o Ferroviária na próxima sexta-feira, pela 9ª rodada. Iris, também assim, eu sei que é para os dois lados, né? Mas um gramado pesado, às vezes os caras, além de cansar mais, segura um pouco também, né? Porque jogo quarta, não é nem quarta e domingo, né? Agora o Goiás joga só na sexta-feira. Mas acaba sendo um motivo de preocupação para o jogador, né? Para o atleta profissional, pensando no resto da temporada. Principalmente você falou do Ramon, ele que está ainda se enquadrando fisicamente, então isso possa ser, talvez explica como essa leitura que você fez muito boa do jogo dele, que estava meio desligado, né? Sim, o campo pesado, choveu bastante lá antes, choveu durante o jogo, não deixa de exigir mais do jogador, não. Lembrando que o Goiás ficou parado aí quase uma semana, né, sem jogar, e o Paysandu teve decisão lá do campeonato deles lá, né, e que por sinal perdeu o campeonato para o Remo. Você tem batido aqui que o maior de lá é o Remo, para mim não é, o maior para mim, aqui eu tenho que defender o Paysandu, né, meu amigo? Para mim, não apenas o melhor do Pará, para mim ele é o maior do Norte. Eu sei que você está aí colocando um pouquinho de lenha na fogueira da rivalidade aí, mas não concordo com você não, meu amigo. Eu acho a camisa do Remo a mais bonita do futebol brasileiro. Mas vamos chamar o torcedor do Pará, né? Furando bolha aí. O torcedor do Pará que sempre participa com a gente. Quando o Paysandu venceu a Copa Verde, participou bastante dos nossos vídeos. Fique à vontade aí, torcedor paraense, para responder quem que é o maior do Pará, do Norte, né? Porque o Pará com certeza é o maior futebol do Norte do Brasil. Então, quem é o maior do Norte aí, vocês respondam aí. E você, torcedor também, esmeraldino, moché, raiz, também pode comentar aí quem é o maior, Remo ou Paysandu. É isso aí, Iris. Rodada teve alguma surpresa, né? O Vila venceu o Atlético Paranaense mal, todo mundo acreditando que o Atlético vai subir, mas enfim, o Goiás firme, são 17 pontos. Você fez uma conta que me ajuda aí, Iris. Você está fazendo uma conta de quantos pontos para subir? A estimativa para ter certeza de acesso são 65 pontos. Você pega 65 menos 17 que o Goiás tem, 65, vamos pôr se fosse 15, daria 50 menos 2, que é os 2 do 17, do 15 para o 17, 48 pontos. 48 pontos, estamos no paraíso. Podendo ser 46, 47, mais 48 pontos estaremos ano que vem disputando a Série A do Brasileirão.
Continua sendo um bom início, né, Iris? Um dos melhores inícios do Goiás na Série B, apesar desse empate. Ah, mas o Paysandu é o 19º. Você falou que ele vai brigar para não cair. Eu acredito que o Paysandu vai subir um pouquinho. O time do Paysandu não é tão ruim assim. Enfrentamos time pior. E, assim, o que a gente tem que avaliar aqui, falamos do Goiás, uma Série B, um início muito bom do Goiás, no geral, né, Iris? É um início muito bom, nós estamos tendo aí. O Goiás, para mim, como torcedor, ele é uma surpresa essa posição. A maneira que as coisas aconteceram, eu não esperava. Bom demais que está acontecendo. Para mim, aí, ó. Para mim, a decepção é o Atlético Paranaense, o próprio Atlético Goiano, nosso também. Não deixa de ser uma decepção, mas o Atlético Paranaense, decepção maior. Mas nós não podemos iludir, não. Não podemos iludir com classificação lá em cima, classificação lá embaixo. Então, o campeonato vai oscilar muito. Os que estão embaixo vão se organizar e vão subir, os que estão em cima vai sofrer uma depressão, o campeonato é muito longo, você vai oscilar, nada garantido, não dá para você cravar nada ainda. É isso aí, torcedor. Ficamos por aqui. Não deixe de nos seguir lá no Instagram, no WhatsApp, curtir os nossos vídeos, né? Se inscrever se você ainda não é inscrito. Fica ligado, amanhã tem live e a gente já vai adiantando. É uma bermuda que não saiu a semana passada. Continua o desafio e eu acredito que esse público que tem nos acompanhado vai bater fácil, que são 50 curtidas apenas. Semana passada a gente chegou a 25. Convida aí o pessoal para amanhã e já finalizando por hoje, meu amigo. Pessoal, muito obrigado por estar com a gente aí. Primeiro eu quero convidar você para replicar esse vídeo nosso, para divulgar ele, para você repassar para as pessoas nos grupos de WhatsApp, ajuda a gente no crescer aí. Amanhã estaremos com a nossa live ao vivo. A ideia é a gente fixar toda segunda-feira para a gente fazer ao vivo. Isso não é definido, não está definido ainda, a equipe está definindo, mas amanhã estaremos a partir das 20 horas ao vivo e continua a promoção, hein? Continua a promoção aí. A gente tendo aí 50 likes, 50 curtidas, 50 likes, estaremos sorteando uma linda bermuda. Oferecimento de RK3 Jeanswear, né? Uma moda feminina para você. Lembrando que também está valendo já os 2.000 inscritos. A gente está subindo em mais de 1.100. Logo a gente chega aí a esses 2.000. Torcedor, é isso aí. Um ótimo final de domingo, uma ótima semana para vocês e até a próxima. Saudações Esmeraldina.